negócio aqui parece aquela casa que a gente abre aquelas portas. Nossa, todo mundo fica arrepiado. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Bom, a casa propôs o tema perseverança e fé, mas antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a importância dessas reuniões que nós participamos, reuniões de estudo, reuniões doutrinárias, reuniões públicas doutrinárias como essa que nós estamos aqui. Aqueles que procuram a casa para o atendimento espiritual, que nós chamávamos antigamente tratamento espiritual, e nós hoje chamamos atendimento, tem como observação participar de estudos doutrinários, no caso da segunda-feira, o CAI, que nós chamamos, o estudo do Evangelho, e também as reuniões públicas. E muitos, às vezes, não sabem a importância que tem de participar dessas reuniões. Alguns até acham e procuram a casa para vir em nome de alguém. Olha, eu vim aqui porque eu gostaria muito de ajudar a um determinado parente. Mas a gente tem que compreender que a presença da pessoa para o estudo é de fundamental importância. E a gente vai verificar isso, a importância dessa presença e dessas reuniões que nós participamos através de uma observação feita no livro Trilhas da Libertação. É um livro fantástico, quem gosta de ler. A literatura espírita é fantástica esse livro. Trilhas da Libertação, psicografado por Divaldo Pereira Franco e o espírita Filomeno de Miranda. Ele diz o seguinte: observei que o mentor houvera convidado expressivo número de trabalhadores desencarnados, lúcidos e joviais, que me informaram ser cooperadores do núcleo durante as explanações públicas, esclarecendo as companhias espirituais infelizes dos encarnados, afastando as mais rebeldes e encaminhando aquelas que se encontravam predispostas à renovação. Ele esclarece: tanto a palestra como o estudo funcionam na condição de psicoterapia coletiva para encarnados e desencarnados. Hoje, aqui no exórdio, foi citado o estudo, na introdução, o estudo do livro dos médiuns, o estudo do livro dos espíritos. Nessas reuniões é que ele está se citando. Quando nós participamos dessas reuniões, nós estamos facilitando para que esses amigos espirituais possam agir como ele está esclarecendo. E ele vai mais além. Em razão, ele explica por que isso. Em razão dos encarnados raramente manterem sintonia elevada, interesse superior por muito tempo, eles se utilizam da palavra do expositor para centralizar-lhes a atenção e fazê-los concentrar-se. Então, agiam com dedicação e, ao término ainda, sobre a psicosfera saudável, olha que importantíssimo, realizavam algumas cirurgias perispirituais, separando mentes parasitas dos seus hospedeiros, refugindo o ânimo dos lutadores, apoiando as intenções saudáveis dos que despertavam, enfim, auxiliando em todas as direções os recursos terapêuticos dos passes individuais como coletivos. Então é para a gente ver a importância que tem nesse processo de quando a pessoa procura a casa e é orientado que ela frequente as reuniões públicas, as reuniões doutrinárias do Evangelho, que é aqui a segunda-feira. Nesse momento se faz um trabalho grandioso que nossos olhos não veem. A gente não tem noção do trabalho que está sendo realizado. Mas isso só é possível se a pessoa estiver aqui. Ela tem que vir. Tem que ser
como o tema que nós vamos falar esta noite. Perseverante. Não adianta vir a primeira vez e depois dizer, ó, já fiz a minha parte. Entreguei lá o meu problema e agora vamos esperar a resolução. Não funciona assim. É preciso participar, é preciso estar aqui, é preciso ser perseverante, buscar. Então vamos ao tema. O que seria perseverança então? Qualidade de quem não desiste com facilidade. É interessante que quando as pessoas procuram a casa, alguns até dizem, olha, era melhor nem ter ido. Piorou foi tudo. Porque até então eu tinha tranquilidade. Mas agora, o negócio está feio. Isso é natural. Ora, a partir do momento que eu procuro o meu bem-estar, procuro estar bem, se eu realmente tiver uma influência espiritual, que às vezes não é simplesmente comportamental, maneiras de agir, mas se eu tiver, aqueles que não querem que eu vença a mim mesmo, não é a ninguém, eles vão intensificar as forças, as oposições, para que eu nem venha a casa. Surge uma opção de problemas. A maioria que já passou por essas situações sabem disso. Tem necessidade de ser tenaz, de se conseguir mesmo, como ele diz aqui, qualidade de quem não desiste com facilidade. Ah, não, eu vou. Empecilhos, faltou isso, faltou aquilo, não, mas eu vou lá porque eu assumi um compromisso e eu vou conseguir. Lá na frente vê-se que se conseguiu realmente. Mas a gente percebe que muitos ficam pelo meio do caminho. É claro que vai ter um percentual. A natureza não dá salto e 100% é muito difícil em todas as situações. Mas o que seria a fé que tem mais ou menos a mesma relação? Olha a definição de perseverança e a de fé. Perseverança, qualidade quem não desiste com facilidade. Fé é a confiança, não é só acreditar, é a confiança de que se tem no cumprimento de algo. Eu busquei um objetivo, então eu tenho que ter confiança nisso. Eu estou confiando que eu vou conseguir. Certeza de atingir um fim para o qual se tende procurando os meios para atingir. Então não depende de ninguém. Aqui não está se falando que é o outro que tem que fazer. Só depende de cada um de nós buscar a melhoria de nós mesmos. E isso é super importante. Imagine se eu dependesse dos outros. Mas não dependo. Eu só estou dependendo de mim. Eu segui a orientação, eu vou seguir. Se nós quisermos realmente ajudar as pessoas que às vezes pedem para que a gente faça algo nela na casa espírita, se ela estiver passando por algum problema, que sejamos instrumentos para trazê-la aqui. Que a convençamos, que oremos, tudo é válido. Oremos por ela, vamos, mas incentivando, olha, mas por que você não... Como aconteceu a maioria de nós, alguém nos convidou para vir no Uniluz para assistir uma palestra. Ou porque nós tínhamos passando por alguma dificuldade. Vamos lá no Uniluz. Alguém foi instrumento para a nossa presença aqui. Dificilmente a gente não veio porque alguém não indicou. São raros os casos, claro que tem. Mas que sejamos também esse instrumento, incentivando, trazendo para que participem, para que aconteça essa ajuda que nós não vemos. Só em estar aqui, nós já estaremos sendo ajudados. Se estivermos centralizados, se estivermos com o pensamento realmente voltado para os objetivos que nos trouxe aqui. O objetivo de todos é alcançar a perfeição. Isso é espiritualidade já no fundo. Nós encarnamos com essa busca e nós vamos conseguir. Uns mais rapidamente, outros vão retardar mais um pouquinho, mas nunca dependendo de ninguém, sempre dependendo de nós. A rapidez desse aperfeiçoamento depende do nosso esforço pessoal, da nossa tenacidade, da nossa perseverança, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa busca. Quanto maior a boa vontade e submissão à vontade de Deus. Aí vem uma coisa importante.
nós oramos e queremos que tudo aconteça exatamente como nós pedimos. A mãe gostaria que a filha casasse com um louro de olhos azuis e não do meu tamanho, 1,80 m. Melhor ainda, rico. Minha filha será feliz se isso acontecer. Mas isso não é a vontade de Deus. Às vezes é aquele cara franzino, né? Ali, as dívidas são imensas com ele. Mas o cara nem olha, passa direto. Mas não é essa a vontade. A vontade de Deus é outra. Mas quantos nós já temos percebido que acontece isso? Que a gente pensa de uma maneira, acontece conosco. A gente pensa de uma maneira, mas o que vai realmente fazer com que a gente alcance, o objetivo de todos é alcançar a perfeição. É a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Se ela coincidir, uma maravilha. Mas, normalmente, a nossa vontade é muito voltada para os bens materiais. É para a beleza, é o exterior. E aquele cara franzino, talvez ali até sem poderes aquisitivos, tem uma riqueza enorme que pode me auxiliar, porque a riqueza está dentro de cada um de nós. Por isso que o reino dos céus é dentro. E Jesus deixou bem claro isso. Entretanto, não devemos ter a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa em uma só vez, pois a evolução é feita aos poucos e ocorre em diversas encarnações. Daí a importância de ter fé em Deus e ser perseverante naquilo que a gente está buscando. Eu tenho um colega que eu considero ele um dos maiores inteligências que eu já tive a oportunidade de ter contato. Eu agradeço a Deus, já agradeci muitas vezes, ter voltado para onde eu estou trabalhando hoje, só porque eu tive contato com esse colega. Eu falei, meu Deus, como eu teria perdido se eu não tivesse aceito voltar, porque é uma inteligência fantástica. Mas tudo que ele começa, ele deixa pelo meio do caminho. Todo vestibular que ele faz, ele passa. Mas 6 meses depois, ele briga com o professor, acha que ele sabe mais do que o professor, é uma confusão tão grande que ele desiste. Não chega a canto nenhum. E a gente fica triste, a gente insiste, pede a ele, não seja assim, tenha paciência, não se revolte, tenha calma. Já convidei ele várias vezes para vir a essa casa. Uma vez que eu convidei, eu estava trabalhando, ele veio até aqui, mas aquilo que aqui eu falei que acontece, certamente as entidades, e ele tem influência espiritual, porque eu sei disso, eu sinto isso quando ele se aproxima de mim, mas eu não consigo ajudá-lo, porque não sou eu que tenho que fazer por ele, ele tem que vir aqui, mas ele não vem. Da vez que veio, eu estava trabalhando, eu e outro colega, e ele nos procurou, mas nós estávamos numa reunião lá, nas salas lá em cima, mas ele só queria falar conosco. Essas pessoas são forças. Ele não viu, só que há um motivo para ir embora. Ele não corre não, porque ele saiu correndo. Quando eu soube, ele já estava longe. Foi a única vez que veio. Insistimos, mas ele não adianta. Tudo é pela metade. Não persevera em nada. André Luiz, na mensagem O Espiritismo e Você, do livro, é um livro espetacular, quem quiser fazer o Evangelho do Lar, lendo ele, é muito bom, nós usamos muito aqui no CAI. É do livro Espírito da Verdade, nos alerta. Urge sustentar a perseverança, e ele traz é fantástico, e paciência. Não adianta ser perseverante, revoltado, não, eu vou continuar, mas chutando pedra, reclamando, não é isso. Você tem que ter paciência para alcançar o objetivo. Ele não vai ser do dia para a noite. Vai levar algum tempo. Basta observarmos a natureza. Tudo na natureza leva tempo. Fruto, árvore, para poder chegar, olha, é uma semente desse tamanhozinho. Leva um tempão para poder chegar a uma determinada altura. Uma vez eu me lembro que eu fui plantar uma mangueira no local onde eu servi, e disseram, não, o senhor vai embora, só daqui 5 anos que a manga vai dar. É claro, precisa de um tempo. Eu fiquei lá 8, imagine se eu tivesse ido no golpe do cara. Não tinha chupado a manga. Não é, pô, ficou lá. Tudo precisa de um tempo. A natureza nos traz isso como observação.
mas a gente vai conseguir. Urge sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres, todos os que nos chegam. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas mais profundas de suas atividades e empreenda qualquer renovação pouco a pouco, bem devagar. Por que André Luiz comenta isso? Ele continua, ó. Contém os ímpetos de defesa intempestiva de suas ideias novas, sedimente primeiro os próprios conhecimentos. Quando a gente adentra, por isso que o nome é Espiritismo e Você, quando a gente adentra a doutrina espírita, que a gente começa a ter esse contato e vê uma felicidade que nós desconhecíamos, porque colocarmos a felicidade muito no exterior, muito nas coisas materiais, muito no ter e não no ser, a gente se deslumbra. De repente você está feliz, tão pouco. Aí você vê o outro preocupado em ficar rico, em conseguir ganhar coisas, passando a perna um no outro. Aí você começa a se preocupar se for uma pessoa que você ama, que você gosta. Só que você vai acabar atropelando. Porque você nem sedimentou em você ainda o conhecimento e já está cobrando do outro. Por isso que André Luiz, ele pede para a gente ter calma. Não vamos tirar abruptamente, não. Porque senão a gente vai se decepcionar. Basta o outro errar, que aí a gente desanima e desanda tudo. Quantos de nós já não largou pelo meio do caminho? Eu fui um. Eu entrei para a doutrina espírita, me decepcionei, quis arrancar abruptamente. Me decepcionei, passei um ano fora. Aí, quando voltei taludo, pescoço grosso. Opa, agora ninguém me pega mais não. Não, eu sofri. Mas foi para assim, simplesmente o cara fez uma cara feia. Olha isso aí, eu vou embora. Não podemos, a gente tem que compreender que nós temos que, vamos passar por dificuldades. São defeitos que não vão sair em nós, o defeito não está no outro. O defeito está em nós. O outro não vai mudar, quem tem que mudar somos nós. Se nós pensarmos assim, o outro vai pensar exatamente o contrário. Puxa, fulano... Você vai pensar assim, fulano mudou tanto, não foi ele que mudou, foi você que passou a dar mais atenção, passou a ser mais perseverante no bem, não se deixou enganar simplesmente por uma decepção que às vezes o outro, num momento ruim, o time dele perdeu, aí ele está aborrecido, aí vai você fazer uma pergunta, e qual é a resposta que ele vai dar? É sempre uma resposta ruim. A gente tem que estar sempre, imagine, você... Está num momento difícil e alguém faz uma pergunta a você. Na hora que a gente vai pedir aumento patrão, a gente sempre tem que ver como é que ele está. Senão ele vai dizer não. Rapaz, uma cara desse tamanho, hoje não é o dia. Isso é mas lógico, é sabedoria. Eu não posso, não é o momento. Tudo é uma questão de momento. E ele continua. Muita gente desanima diante das dificuldades e prefere estacionar durante muitos séculos na condição anterior. No entanto, os bons trabalhadores sabem perseverar, se atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. No livro dos Espíritos, é muito importante, é fantástico quem começa a estudar o livro dos Espíritos. Estudar o livro dos Espíritos sozinho, a gente acaba se perdendo, a gente acaba não entendendo bem. O ideal é estudar o livro dos Espíritos em grupo. Se eu não me engano, quintas-feiras, 8 horas aqui, né? Rapaz, venha estudar. É interessante a gente estudar em grupo. Sempre a gente ouve a opinião de um e de outro, um esclarecimento, é muito interessante. Ele diz o seguinte, da questão 117. Depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Aí, certamente, só depende de cada um de nós, não depende de ninguém. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la, e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Mais uma vez, aquela situação, não é a nossa. Nós temos que fazer tudo para ver se a gente consegue coincidir a nossa vontade com a vontade de Deus. E não é difícil de saber não, viu? Jesus deu um roteiro para nós, é um roteiro fantástico.
Quando a gente quiser alguma coisa, se coloque no lugar do outro, veja se o outro vai sofrer. Se a gente perceber que vai trazer qualquer problema para alguém, dê um passo atrás, espere um momento oportuno. Quando houver sofrimento, quando houver tristeza, não é bom negócio continuar. Seja aqui na casa espírita, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, a gente vai levar, percebeu que não trouxe o equilíbrio devido, como a natureza sempre faz, que ela busca sempre o equilíbrio, é momento da gente recuar. Senão depois a gente vai ter que reparar. E é muito complicado reparar, porque normalmente nunca vem igual. Vem sempre com juros e correção monetária. Ou seja, muito sofrimento e dor. Ele diz, eles falam, ele esclarece, né? Uma criança dócil, os espíritos que estão orientando Kardec, uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Veja que explicação fantástica que eles dão. Realmente, os nossos filhos, quando a gente tem um filho, você vai estudar, o cara sai com uma cara desse tamanho, ou senão ele fica olhando para o livro, fingindo que está estudando. Eu já vi muito caso desse. Você abre a porta do quarto, o cara está lá com o livro, uma atenção que parece que vai consumir o livro todinho. Fechou a porta, acabou-se. Enganando ele mesmo. Enganando a nós mesmos. Nós não devemos evitar isso. Devemos realmente ser dóceis, buscar esse conhecimento, mas sem sentir-se pressionado. Não é só porque alguém está vendo. A honestidade é quando não está ninguém nos observando. A moral está aí. A gente educa nossos filhos para que eles se comportem na nossa ausência. Na nossa presença é uma maravilha. Tem que ser na ausência. Na ausência é que sim, a educação realmente alcançou o seu objetivo. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas, como não são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então, uns avançam rapidamente, perseverantes no bem. Entorpece-se outros, quais ele chama poltrões. O que é poltrões? Aquele que não tem coragem, que é medroso, é covarde, que se esconde, que se engana, que tenta burlar a si mesmo e aos outros. Esses realmente vão estacionar. Porque nós podemos enganarmos uns aos outros, mas não enganamos a Deus. Nós sempre vamos ter olhos nos vigiando que a gente não vê. Então a gente tem que tomar cuidado sobre isso. E nós temos um olhar muito criterioso de nós mesmos, que nós chamamos de consciência. Essa, depois que a gente entra na doutrina espírita, olha, ela fica aguda demais. Porque aquilo que nós fazíamos antes, a gente agora já nos incomoda. Outro dia conversávamos sobre isso e alguém disse, mas para nós isso já não cabe mais. Aparentemente parece uma vaidade, mas é uma verdade. Quando a gente adentra a doutrina espírita e o evangelho de Jesus, há uma mudança brutal em cada um de nós. Por isso, a presença aqui. Por isso que no atendimento espiritual tem que estar aqui. Porque se eu tomo o lugar do outro, estou aqui, quem vai mudar sou eu. O outro mudou, ele não tomou conhecimento do evangelho. Então, ele vai continuar pensando da mesma maneira. Então, tudo aquilo que é causa do seu desconforto vai continuar. Porque o desconforto só sai com a mudança comportamental. Às vezes é só comportamento, maneira de agir e de pensar. E ele cita, só para a gente ter uma ideia, quando aqueles que perseveram no bem, Jesus dá um exemplo que eu acho fantástico, que é a parábola dos talentos. Eu vou só resumir a parábola dos talentos, mas a parábola dos talentos para quem
já leu, é aquele caso que dá 5 dinheiros. Um patrão dá 5 dinheiros para um, dá 2 para outro e 1 para o outro. E viaja. E depois vem cobrar. Então funciona ilustra mais ou menos assim. Jesus ilustra a história de um homem, provavelmente rico, que se ausentando do seu país, chama algum de seus servos e lhe dá talento, 5, 2 e 1, para que administre enquanto ele estiver fora. Cada um desses homens recebeu uma quantidade. Aquele senhor, depois de muito tempo, volta e resolve acertar a conta com os 3 homens que estavam imbuídos de administrar suas riquezas. 2 deles administraram muito bem. Porém, aquele que recebeu menos foi duramente criticado e punido, pois não fez aquele talento que recebeu render durante todo aquele tempo. É mais ou menos o que acontece conosco. Todos nós nascemos com uma capacidade, com um objetivo na vida. E muitas vezes a gente negligencia, a gente larga pelo meio do caminho. Simplesmente porque aquilo é doloroso, ou requer um esforço muito grande. Estudar requer esforço. Buscar alguma coisa requer esforço. Nada tem de graça. Foi Margaret Thatcher que falou, não existe almoço grátis. Realmente não existe. Tudo tem um preço, tudo nós vamos ter que buscar. Nada cai do céu sem o nosso esforço. E Jesus falava isso, né? Ele deixou bem claro isso. Se ele não soubesse disso, ele não teria dito para que nós deveríamos bater a porta para que ela se abrisse. Para quê? Ele abria facilmente. Vinde a mim todos vós. Olha, eu não ia pedir para vir. Ele simplesmente estaria lá. Não, deixa que eu vou até vocês, viu? É a nossa cota, a nossa participação. Nós temos que compreender isso. E não significa porque nós não conseguimos a primeira vez que a gente vai desanimar. Quando foi perguntado aos espíritos sobre a questão da perseverança, se existiria algum momento em que a gente deveria desanimar, a resposta todo mundo aqui sabe qual é. Só se for para fazer o mal. Eu vou deixar de ser perseverante em fazendo o bem? Eu estou fazendo bem. Eu não tenho. Eu sei que muitas vezes, quando nós nos propomos a fazer o bem, nós somos criticados. Principalmente na visão daqueles que ainda não compreenderam que é a coletividade que tem que ser beneficiada. Isso é uma coisa simples. Não jogar um papel fora do lixo, só você que quer ser o bom. Ou tomar iniciativas como devolver um dinheiro que você recebeu um troco a mais. Rapaz, você é besta. E ela que se vire. Mas isso incomoda a quem ficou com o dinheiro. Porque é a nossa consciência que vai nos acusar. Tem que ser perseverante no bem. Não, eu não vou, de maneira nenhuma, voltar para minha casa sabendo que aquela senhora pode até perder o seu emprego porque o caixa não vai bater e eu sei que a culpa é minha. Eu fiquei com dinheiro a mais. Antes, quando nós não conhecíamos o Evangelho, nós íamos achar que éramos os mais espertos do mundo. Que, puxa, hoje é meu dia de sorte. Estava precisando de dinheiro, dei 100, ela pensou que fosse R$2. Ó, que maravilha, eu dei R$2. Ela pensou que fosse, ela me deu troco. Que as notas são parecidas, né? E você sai por ali que não bate, ou sai na ponta do pé. Isso outrora. Agora você vai se sentir feliz de dizer, olha, o troco está errado. Ah, para que felicidade que dá, da gente poder dizer isso. Como a gente volta para casa tranquilo, é completamente diferente. Então, quem adentra a essa sala, que conhece o Evangelho de Jesus, preparem-se. Vai doer a consciência. E dói, viu? Não se preocupem que vai doer. O Jesus conclui essa parábola de uma maneira muito interessante, bem até dura. Ele diz assim, ó, lançai, pois, o servo inútil, aquele que de vez pegar o dinheiro e multiplicar, porque o outro que deu 5, além dos 5, ele devolve o seu patrão mais 5. O outro que deu 2, além do 2, o patrão mais 2. E aquele que deu 1, apenas ele guardou o dinheiro, com medo de perder. Ele foi medroso, foi covarde, como já foi citado aqui. Aí Jesus diz, lançai, pois, o servo inútil
nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja a dificuldade que é quando a gente não cumpre com os nossos deveres. São eles, pois, os próprios, são eles que vão ser os próprios autores de suas dores e aflições. Ou seja, nós, ele está se referindo ao rapaz que não multiplicou o dinheiro. Mas, na realidade, aqui Jesus está se referindo a nós, que vamos ser, nós é que estamos causando toda essa situação constrangedora. A perseverança no estudo, no trabalho edificante, no combate às nossas imperfeições, é fator primordial para o nosso progresso. A doutrina espírita, ela traz uma observação importantíssima para todos nós, que o progresso se faz com asas, a asa da instrução e a asa da moral. O amor. E no capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma orientação para nós espíritas, que ele diz: espíritas, veja que ele primeiro fala amai-vos, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Nós temos que ter essas duas asas, porque normalmente, se nós ficarmos muito espertos e não tivermos esse evangelho, vamos simplesmente ficar estacionados, rodando, que quem tem uma asa só, fica rodando e não sai do lugar. Então é necessário, para que a gente ascenda, que nós façamos a evolução nessas duas asas. Da instrução, vamos buscar o conhecimento, mas não podemos deixar de também buscar o lado moral, que é através do Evangelho de Jesus. Tanto que o Kardec, quando ele está confeccionando, quando ele está codificando a doutrina espírita, que era a filosofia espírita, ele percebeu que todo o conhecimento que os espíritos estavam dando para surgir o livro dos espíritos, sempre tinha fundamento, esclarecimento no lado moral em Jesus. Por isso que ele fez, ele imediatamente, para compreender a doutrina espírita, então nós vamos ter que fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali esclarecendo pontos que nós até então desconhecíamos. Para a gente compreender que o lado moral era importantíssimo, com o conhecimento que a gente estava adquirindo. Esse conhecimento da espiritualidade, sem esse amor, principalmente para o lado dos médiuns, muitos ganhavam dinheiro com isso. Por isso que a gente fala evangelho com Jesus. Porque muitos se aproveitavam, que tinham condições, através da vidência, simplesmente orientar. O que se falava era verdade. Mas as pessoas que adentravam, que fazem o evangelho com Jesus, elas simplesmente não cobram. E elas falam aquilo que vai orientar. Cada um de nós aqui pode orientar uns aos outros, dentro da verdade. Esclarecer, incentivar, motivar. Todos nós temos capacidade de fazer isso. Uns para com os outros. Levantar mesmo. Como também podemos derrubar com muita facilidade. Aliás, temos uma facilidade muito maior. Porque, infelizmente, nós estamos no planeta de expiações e provas. Continua ele. Toda experiência é conquista individual e intransferível. Mesmo que queiramos, não podemos fazer pelos outros aquilo que nos compete. Perseverança em nós não é perseverança para o outro. A conquista será toda nossa. Sem dúvida, a maior vitória que se pode atingir é a do espírito sobre a matéria. E, com esforço, perseverança no bem, conseguiremos alcançar nossa evolução consciente, preparando-nos para um futuro melhor e mais feliz. Orientação de Jesus que eu já citei e vou retificar. Cada um terá aquilo que buscar e pedir. Pedi e vos dará. Buscareis e acharei.
Batei a porta e vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo mal como sois, sabeis dar boa coisa a seus filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, lhe dê bens verdadeiros aos que lhes pedirem? É a vontade de Deus em cima da nossa vontade. Se nós realmente utilizarmos o conhecimento que adquirimos através da doutrina espírita, quando estivermos em aflição, tivermos com dificuldade, orarmos. Mas não é orar no sentido de simplesmente fazer oração e deixar para lá, sem sentimento, sem que você mesmo escute as suas palavras. Simplesmente não confunda oração com prece. A prece é decorada, oração sai de nossas palavras, nós vamos conversando, é uma conversa com Deus, é com Jesus. É se recolher, como Jesus orienta, vá para um canto, ore, peça com fé e aguarde. Volta a repetir, não que seja a nossa vontade. Muitas vezes, a gente, quando menos espera, a gente está pedindo, eu gostaria tanto de que fulana me compreendesse. Aí vem uma orientação assim, faça o seguinte, leve um presente para ele. O quê? Deus me livre. Começa assim, fazendo as coisas boas para que as coisas boas cheguem em nós. Nós sabemos da história do Chico, da mulher que o ofendeu. Emmanuel disse para ele, deu uma máquina de costura para ela, mas ela não gosta de mim, ela só vive me ofendendo. Mas era a única maneira. E Jesus tinha alertado sobre isso. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Se nós que queremos conquistar aqueles, e o nosso objetivo tem que ser esse. Se queremos conquistar aqueles que não conseguimos caminhar com eles, não conseguimos nem lembrar o nome deles, é para esses que nossas orações têm que ser dirigidas. Amar os amigos, todo mundo ama. Veja, olha a importância do Evangelho de Jesus. Quando tivermos com dificuldades uns com os outros, dificuldades momentâneas, seja o noivo, seja a namorada, seja o filho, seja a esposa, seja o amigo de trabalho, recolha-se, faça uma oração. Ore por ele. Peça que Deus lhe dê força, para que ele possa conseguir o equilíbrio, para que eles possam ter a saúde mental, para compreender o que está acontecendo. Agora imagine se eu pensar o contrário. Se eu começar a formigar só pensamentos tristes, será que eu vou conseguir alguma coisa com isso? O primeiro a ser prejudicado pela raiva, pela ira, pelo problema todo orgânico, é aquele que está com pensamento de raiva e revolta. Se nós formos perseverantes na prece, na busca de nossos objetivos, às vezes, naquele momento a gente não conseguiu. Mas eu acabei de orar, o outro me ofendeu, mas eu vou continuar orando por ele. Mas me ofendeu de novo, eu vou continuar orando por ele. Até que vai chegar um momento que ele vai dizer assim, a espiritualidade ela vai ajudar, vai dar um motivo, ou senão vai ocasionar uma oportunidade para que se possa ajustar. Mas é preciso que a gente esteja receptivo para isso. Não desanimemos. A gente buscar e acharei. A gente tem que bater a porta para que ela se abra. A gente tem que ir a Jesus. Ele vem na nossa direção. Agora, nós não podemos ficar parados. Se ele, com toda a sua grandiosidade, com a dificuldade que tem de baixar o seu padrão vibratório, se propõe vir na nossa direção, por que nós também não podemos fazer o esforço para ir em direção a ele? Quantos irmãos a gente percebe, chega nas reuniões mediúnicas, que a gente fala sobre isso? Meu irmão, as mãos dele estão estendidas, mas você está de braços cruzados. Estenda as suas também. Faça um pequeno esforço para que aquilo que você queja alcançar,
consiga. Nós temos que fazer a nossa parte. E é simples, não é difícil. É elevar o pensamento. Não existe ajuda sem sintonia. Também não existe desajuda sem sintonia. A opção é nossa. Eu vou me esforçar para saber com quem eu quero sintonizar. Na questão 6.A.4.2, tem uma pergunta que se refere à posição futura. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Muitos pensam assim, olha, mas eu não pratico mal para ninguém. Eu, simplesmente, fulano está lá, estou cá. Ele que não se atreve nem a passar na minha porta. Eu não faço mal a ele. Aí, os espíritos vão dar a resposta, né? Não. Olha, é o que Chico, o Emmanuel falou para o Chico. Deu a máquina para ela. Não estou fazendo mal nenhum a ela. Ela está para lá, eu estou para cá. Não é só isso não. Aí ele responde, não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Às vezes, quando a gente não pratica o bem, a gente pensa que não está fazendo o mal. A gente realmente pensa. Mas, simplesmente, se a gente não tiver a oportunidade de orientar, de instruir ou de motivar, a gente já está indiretamente fazendo mal. Porque a gente teve a oportunidade de ajudar e não ajudou. Agora, se não houve essa oportunidade, e é por isso que eu disse que a espiritualidade ela vai arranjar uma maneira de nos intuir para que haja esse encontro, aí, daí para frente é conosco, eu posso dizer não ou sim, essa é a diferença do livre-arbítrio, aí eles não interferem. Ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Não adianta. Nem Deus. Ele não interfere. Jesus não interfere. Não caiam nessa. Tudo é preparado para que a gente esteja numa situação de decidir. Encontros. O Chico foi muito feliz, ele botou cidade, país, família, emprego, tudo está ali. Daí para frente é contigo. O cara sai lá de Recife, ou lá do Rio de Janeiro, vem aqui para Recife. Casa aqui. Ele tinha tudo para dizer não. Do mesmo jeito que a pessoa sai daqui e vai para lá. As situações foram criadas, mas na hora de dizer sim ou não, aí é cada um. A responsabilidade tem que ser nossa. A gente não pode querer achar que os espíritos vão fazer tudo por nós, para a gente. Aonde centros que tiverem mentores espirituais dizendo que o centro tem que fazer, a gente tem que desconfiar. Coletivo, eles ainda dão uma orientação. Individual, não dão nunca. Nunca. Eles não dão. Fulano tem que fazer. Olha, o fulano de tal tem que fazer isso. Não acredite, eles não fazem isso. Sempre é coletivo. E sempre de uma maneira caridosa, respeitando a nossa liberdade de decidir. Eles orientam? Sim. Incentivam? Sim. Motivam? Sim. Mas sempre coletivamente. Porque tem o problema da vaidade. Imagine chegar a elogiar alguém, acabou, isso ali é o Deus. Olha, a mensagem só poderá servir pelo médio tal. Nunca vai acontecer isso. Eles não fazem isso. Eles deixam naturalmente acontecer. Se chegar uma mensagem dizendo isso, é porque a gente não deve seguir. Não acredite. Porque eles são muito caridosos e bondosos para conosco. Porque eles sabem que nós temos nosso livre-arbítrio de decidir. Orientam. Preste atenção nas orientações de Jesus. Veja todas elas. Orai pelo que se persegue e calunia. Senhora, se quiser. Não tem obrigação. Não é punido porque não fez isso. Nós é que temos que decidir. Se nós orarmos, vamos conseguir. Nos orar também não tem problema não. Novas oportunidades vão vir.
toda vez que nós nos dirigimos a Deus e a Jesus, nós temos que compreender que tem um fator aí importantíssimo, chama-se merecimento. Que Jesus traz isso através também de uma parábola. É a parábola do credor incompassivo, que acho que a maioria aqui já leu e já a compreendeu. Mas eu vou recordar para que a gente possa ter ideia da importância que tem de nós fazermos a nossa parte. A própria oração do Pai Nosso deixa bem claro isso. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía. Negócio meio duro, né? Já pensou vender a mulher e os filhos? Para que ele pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: dá-me um prazo, me dê uma oportunidade e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair, esse empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata e o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo: pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava: dai-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Jesus, ele sempre utilizava o conhecimento da época. Ele sabia que isso acontecia. Era muito comum isso entre os judeus. O cara ia, porque tinha aquelas castas, aquele pessoal rico, e tinha os pobres. Pessoas que realmente tinham muita dificuldade financeira. E você sempre ficava suposto ou aos fariseus, ou aqueles cobradores de impostos. E era uma dificuldade imensa. Então, sempre alguém estava devendo a alguém. E sempre Jesus se referia às ocasiões, o que acontecia na época. Por isso que ele fala essa parábola para os seus apóstolos. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ou seja, nós, quando nos dirigirmos a Deus, pedindo perdão para as nossas ofensas, nós temos que estar preocupados também quando alguém se dirigir a nós, ou que nós também venhamos a perdoar. Ou seja, isso é um merecimento. Eu só vou conseguir aquilo que eu fizer por merecer. Mas se ainda ficamos em dúvida sobre a questão da perseverança, Jesus nos esclarece. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém vos bater a face direita, oferecer-lhe também a outra. Olha, é uma pancadaria. Não é só uma vez. Todos nós sabemos que nós vamos passar por isso várias vezes. Se fosse só uma vez, é uma maravilha. Por isso que ele fala, 70? Não, é 70 vezes 7. E outra coisa, para cada pessoa, viu? Imagine quantos nós temos para perdoar. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não desvies daquele a que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, te digo, amai aos vossos inimigos,
Bendizei aos que vos maldizem, e fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que os maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que está no céu. Isso nós temos que fazer todos os dias. Não tem como fugir disso. Eu procurei uma mensagem para melhor esclarecer o que seria a perseverança através do Espírito. Foi tirado do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo Espírito do irmão José. Ele diz o seguinte sobre a perseverança: perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra da paciência, que nós falamos tanto aqui, e André Luiz recomenda. É determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa para outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. Observe a natureza. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade, não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energia. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Quem quer vencer, alia a perseverança, a fé, a paciência, a caridade, por saber que Deus é infinitamente bom e justo e jamais vai nos abandonar. Muita paz para todos.